Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje eu queria deixar aqui algumas ideias sobre aquilo que eu acho que são boas dicas para quem pratica hipnose, quem quer praticar hipnose, quem se interessa por praticar hipnose. Estas dicas podem ter alguma ordem, no sentido de que algumas podem se ligar umas com as outras e até ter um determinado conjunto de passos. Bom, a primeira dica que eu gostaria de dar era ver, ou melhor, não ver hipnose como um comprimido mágico ou então como uma solução mágica. Muitas das pessoas que decidem tirar formação em hipnose é porque, de alguma forma, leram, ouviram programas ou vídeos no YouTube em que era muito advogada a ideia de hipnose como sendo uma abordagem mais eficaz, mais eficiente, menos demorada do que outras abordagens mais convencionais de psicoterapia. E, sobretudo, que a hipnose resolve tudo. Logo, a ideia do comprimido mágico ou da solução mágica ou da pílula mágica. E nada pode ser mais longe da verdade. A hipnose não resolve tudo. A hipnose está validada para algumas áreas e para algumas perturbações, e mesmo naquelas que está validada pode necessitar ainda de mais investigação empírica, em que a hipnose surge como uma ferramenta provavelmente eficaz, mas que necessita sempre de mais intervenção. Portanto, hipnose não é a solução mágica para todos os problemas, né? Se assim fosse, todas as pessoas, todos os bons terapeutas que utilizam a hipnose na sua prática tinham uma eficácia de 100% e isso simplesmente não existe. Segunda dica: resolver sem para resolver com. O que é que eu quero dizer com isto? Na literatura de hipnose, na vasta literatura que existe sobre o tema, é consensual que a hipnose não é uma abordagem psicoterapêutica e que ela deve ser sempre utilizada como coadjuvante de outras formações que a pessoa tenha. No campo da psicoterapia, ou no campo da psicologia, no campo da saúde mental, em geral, o bom senso e as boas práticas impelem que a pessoa tenha formação avançada para intervir na saúde mental. Isso implica que, no caso de psicoterapia ou no caso de terapia no contexto de saúde mental, que a pessoa seja um psicoterapeuta acreditado. E para tal, as formações ou as profissões que neste momento em Portugal permitem que a pessoa tenha formação avançada em psicoterapia são a psicologia, são os psicólogos e são os psiquiatras. Também tem havido um debate extenso, já que psicoterapia não é uma profissão reconhecida, mas sim uma especialidade, se apenas e somente a psicologia e a psiquiatria
poderiam ter acesso a essas especialidades. Por exemplo, no Reino Unido existe a figura do counselling, do counselor, que não sendo um psicoterapeuta convencional, é uma pessoa que tem uma formação avançada em counselling, e o counselling, em alguns aspectos, interliga-se com a psicologia. Seja como for, um dos grandes investigadores e nomes de hipnose, Dr. Martin Horn, que ele era psiquiatra, elaborou aquilo que muitos consideram como sendo a regra de ouro naquilo que é a aplicação de hipnose no contexto clínico, que é, primeiro, procura-se um profissional que seja acreditado na intervenção de uma determinada área, seja ela psicologia, psiquiatria, medicina, enfermagem, etc. E só depois procura-se a acreditação em hipnose, formação em hipnose. Isto porque, se a pessoa não consegue resolver uma determinada problemática sem hipnose, também não vai saber como resolvê-la com hipnose. Portanto, é importante que as pessoas saibam resolver as problemáticas aos quais elas se propõem ajudar ou facilitar serviços, para depois poderem, então, adicionar ferramentas, ou cada vez mais ferramentas, sendo hipnose uma delas. Depois, uma terceira dica será perceberem que hipnose não é para todos. E isto, tanto do ponto de vista do terapeuta, como do ponto de vista do cliente. O que é que eu quero dizer com isto? Existe uma panóplia de abordagens, quer em termos complementares, quer em termos de modelos de psicoterapia, e essa oferta faz com que as pessoas possam escolher de acordo com as suas características, primariamente, mas também com aquilo que são as necessidades das queixas e de determinada situação ao qual as pessoas chegam. Quadros psiquiátricos devem ser remetidos para a psiquiatria. Quadros de depressão, de ansiedade, perturbação de stress pós-traumático, de fobias, portanto, vulgas perturbações psicológicas, poderão ter intervenções específicas que sejam mais eficazes do que outras. E isso a investigação em psicoterapia tem demonstrado ao longo dos anos, sendo que há modelos que se têm mostrado mais eficazes para uma panóplia de perturbações e outros são mais restritos. Portanto, há imensa variedade de escolha. E a escolha de implementar hipnose ou não nas intervenções deve ser sempre caso a caso. Porque há clientes que podem preencher ou pode ser útil para eles a adição de uma intervenção com a hipnose. Há outros que, pelas suas características, a hipnose pode não ser útil. É absolutamente natural. E depois, do ponto de vista do terapeuta, ou seja, nem todos os terapeutas podem ter formação em hipnose ou podem gostar de hipnose. Ou podem simplesmente achar que as suas características não dão para fazerem hipnose. E é totalmente perceptível, totalmente honesto. É uma escolha.
o que eu defendo é o conhecimento daquilo que é a hipnose e como é que a hipnose funciona, de modo a que, quando questionado, um terapeuta possa dar uma resposta credível e correta, do ponto de vista técnico e científico, para satisfazer alguma questão que o cliente possa trazer. Nem que seja para depois reencaminhar para pessoas que sim, que tenham formação e que apliquem hipnose. O que eu defendo é que, pelo menos, a aprendizagem as pessoas podem ter, já que a hipnose é um tema que vai muito à baila hoje em dia. Quarta dica tem a ver com aquilo que eu acho que são boas práticas em hipnose, que é uma formação mais integrativa possível. O que é que eu quero dizer com isto? Em termos de teorias e em termos de estilos de hipnose, existem várias teorias e existem, nomeadamente, 1 a 2 estilos de fazer hipnose. Enquanto que as teorias dizem respeito às teorias de estado e não estado, ou seja, da existência ou não de transe, ou de estados alterados de consciência, ou das respostas a papéis sociais, ou da interação da relação, do efeito da sugestão, etc. Ou ainda os estilos de hipnose mais clínicos e experimentais versus as abordagens ericksonianas. E aquilo que eu defendo é que todos esses estilos e todas essas teorias têm mais-valias e têm limitações. Quanto mais formação um clínico tiver, mesmo no campo da hipnose, mais ele estará preparado para poder intervir de uma forma flexível e integrativa, caso as características da pessoa assim o exijam. Há pessoas cuja uma abordagem mais permissiva é o ideal. Há outros casos em que uma abordagem mais direta pode ser mais importante e daí que, se o terapeuta tiver uma formação integrativa em vários desses aspectos, ele poderá satisfazer melhor as necessidades da pessoa, as características da pessoa, mas também da relação e das queixas que assim o trazem. Quinta dica. Para mim, a meu ver, o mais importante no sucesso de uma intervenção com a hipnose tem a ver no investimento que o terapeuta faz na relação e naquilo que ele explica o que é hipnose e como funciona. Hipnose é um processo invocativo que depende de relação. Embora metodologias de auto-hipnose sejam muito úteis e devem ser ensinadas à pessoa, hipnose não deixa de ser algo que acontece no seio da relação entre terapeuta e cliente. Logo, quanto mais sólida e quanto melhor for a relação terapêutica, mais conforto, mais segurança e mais tendência para a participação ativa o cliente vai ter. Isto é tal como acontece em vários modelos de psicoterapia. Aliás, hoje em dia, naquilo que se chama na investigação dos fatores comuns, a relação terapêutica e a aliança terapêutica são aspectos que têm uma alta percentagem naquilo que se diz como preditores do sucesso de uma intervenção. Portanto, investir na relação, mais do que
vir com uma data de certificados e diplomas, mais como vir com um determinado outfit ou com uma posição toda gingona, como se fossem os grandes mestres da hipnose. Mais do que isso, é investir na relação. E depois, um bom enquadramento daquilo que é a hipnose vai ajudar-vos imenso. Quando eu digo enquadramento, diz respeito a dar uma definição de hipnose correta, mas simplista. Ou seja, não nos vamos aqui enrolar em termos técnicos como se nós fôssemos dar uma palestra. Não é isso que se está à procura. Até porque muitos dos nossos clientes poderão não perceber a maioria dos termos técnicos. E, sobretudo, ir de encontro com quais é que são as principais preocupações e receios da pessoa. Portanto, mesmo naquilo que diz respeito a desvendar os mitos da hipnose, é só aqueles as quais são necessários e não todos. De novo, nós não estamos ali para dar uma palestra à pessoa. Sexta dica é hipnose feita à medida. Bom, esta dica tem também ligação com o facto de eu ter referido numa formação mais integrativa possível. Embora existem passos estruturados e existem modelos empiricamente validados, como por exemplo o modelo de hipnoterapia cognitiva de Hassan Al-Aladin, e tem todos os passos, a verdade é que no contexto clínico e na eficácia clínica, quanto mais nós formos de encontro com as características da pessoa, mais eficaz poderá ser a nossa intervenção. Portanto, mesmo na realização dos procedimentos de hipnose, como a indução hipnótica ou como a utilização de fenómenos hipnóticos, eu acredito que eles são melhores quando são feitos à medida da pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se eu encontro um sujeito ou um cliente que eu começo a perceber que para ele é melhor a aplicação de waking hypnosis ou a hipnose ativa ou alerta, então, se eu tiver formação suficiente, cá está uma metodologia a ser aplicada. Se eu entendo que uma abordagem mais permissiva no início e depois então a utilização de métodos ativo ou alertas pode ser mais proveitoso, é isso que eu faço. Se no início uma intervenção direta e depois uma intervenção mais permissiva pode ser mais eficaz, então pode ser o caminho que eu daí escolha. Assim como diz respeito à intervenção das induções hipnóticas. Ou seja, a ideia de one size fits all é uma completa estupidez. Nós não forçamos a pessoa à nossa indução hipnótica, nós vamos realizar a indução hipnótica que mais vai de encontro com a pessoa. Sétimo ponto, ou sétima dica, reavaliar resultados. Ou seja, isto é uma coisa que em terapia muitos dos psicoterapeutas poderão fazer, ou utilizar a palavra dever pode ser muito pesado, mas talvez seja importante nós devermos fazer isso, que é reavaliar resultados, a nossa perspectiva crítica de se as coisas estão a resultar ou não. E mesmo quando elas estão a resultar, que resultados é que nós podemos alcançar? E devemos sempre ter uma atitude flexível
para reconhecer que quando as coisas não estão a resultar, voltar atrás e reavaliar a situação para perceber que outros caminhos é que nós podemos tomar. Por exemplo, pessoas podem chegar ao vosso espaço com a ideia de realizarem a hipnose, vocês iniciam um processo com a hipnose e ao reavaliar ou ao avaliar resultados, vocês começam a perceber que se calhar a intervenção com a hipnose para esta pessoa não é apropriada. E, portanto, vocês podem adotar outro caminho se tiverem informação para tal, se acharem que as vossas competências não conseguem se dirigir para outro caminho, então o reencaminhar é algo muito importante. Finalmente, o último ponto que eu gostaria aqui de deixar é a leitura de artigos e literatura científica. A complementar a vossa formação com a leitura daquilo que se faz em termos de estudos científicos é essencial. Mesmo que vocês não sejam investigadores e mesmo que a área de investigação não vos alicie, é uma forma de vocês manterem a formação académica constante, a formação profissional constante, já que vocês podem, na leitura de artigos e de manuais científicos, perceber quais é que são as novas atualizações, quais é que são as novas tendências, quais é que são as novas metodologias que estão a ser aplicadas e investigadas. E isso vai permitir que vocês abranjam ainda mais a vossa formação e o vosso conhecimento científico. Já para não falar que a maior parte dos estudos científicos que são efetuados, estudos de qualidade, também demonstram a real eficácia, não só científica, mas também clínica, de hipnose, assim como as boas práticas. Portanto, a leitura de artigos e de manuais científicos é muito bom para vocês se manterem atualizados. E estas foram as minhas dicas para uma boa prática de hipnose, quer para aqueles que estão a pensar começar, quer para aqueles que já começaram, ou mesmo para aqueles que já têm alguma experiência e que alguns destes pontos podem fazer-vos pensar um pouco. Obrigado por estarem desse lado. Se vocês gostam deste tipo de conteúdos, partilhem, subscrevam o canal. Desejo-vos a todos um bom fim de semana. Fiquem bem, com saúde, protejam-se e até uma próxima.